Vamos lá. Comecei aqui. Tinha começado a falar e tinha esquecido de apertar aqui para iniciar a gravação. Gente, vamos cá. Deixa eu limpar aqui a nossa lousa. A gente vai tratar hoje sobre análise de quinis, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Turbay. Para quem me conhece, meu nome também é Mauro Turbay. Mas para quem não me conhece, gente, eu trabalho com direito previdenciário, né? Trabalho no INSS, trabalho há 10 anos no INSS, né? Então, direito previdenciário já está há mais de 10 anos na minha vida, né? 10 anos que eu trabalho no INSS, mas direito previdenciário está há mais tempo. E uma das minhas especialidades que eu considero, né, no INSS é justamente essa questão do planejamento previdenciário. Né? Eu acabei desenvolvendo essa habilidade, acabei me especializando nisso. Eu gosto muito desse tema de cálculos de planejamento previdenciário. E o que você vai aprender aqui hoje, eu considero que é uma introdução ao planejamento previdenciário. Tá certo? Se a gente considerar que existe uma faculdade que forma o previdenciarista, eu diria que fazer a análise de quinis é uma cadeira que também pode ser chamada como cadeira introdutória ao planejamento previdenciário. Tá bom? Então, fazer a análise de quinis é justamente essa cadeira de introdução ao planejamento previdenciário. E o planejamento previdenciário em si seria aquela última cadeira que você faz depois que você faz todas as cadeiras, as disciplinas que são pré-requisitos, né? Você junta todos os pré-requisitos, aí tem aquela disciplina que você vai fazer, e é justamente a disciplina de planejamento previdenciário. Isso não quer dizer que planejamento previdenciário seja difícil, tá bom? É só uma questão de análise de lógica mesmo, de uma coisa vem depois da outra, né? É claro que para fazer planejamento previdenciário você vai ter que saber analisar quinis, você vai ter que entender dos benefícios individualmente, né? Mas eu posso dizer com toda a certeza do mundo que hoje eu conheço de muitos benefícios, obviamente, né? Meu trabalho. Se você está começando, ou se você está há bastante tempo, você vai conhecer mais ou menos de benefício. Mas o que eu posso dizer? Existem atalhos no planejamento previdenciário e o básico, né, a pergunta que não quer calar, que é quando eu vou me aposentar. Esse tipo de pergunta você acaba aprendendo bem rápido como responder essa pergunta do jeito mais correto possível. Gente, acredito que muitos de vocês vieram lá da Coneprev, tá bom? Da Coneprev. Para quem não sabe, a Coneprev é um congresso que estava acontecendo de direito previdenciário, um congresso que foi organizado pela EAD, tá bom? A inscrição estava em R$ 9,90 e você com esses R$ 9,90 ia ter disponíveis mais de 50 palestrantes, né? E toda essa verba ia ser direcionada para quem está precisando, né? Para quem está passando necessidade, justamente que a gente está num período meio ímpar, né? da nossa vida. Eu falo até, né, talvez da vida de quase todo o planeta. Né? Acho que, enfim, não vamos falar sobre isso. Então, lá na ADI eu falei sobre a importância do quinis, né, no atendimento previdenciário, lá na Coneprev, e hoje eu vou aqui dar continuidade, lá entenda-se como a aula 0, e eu vou dar aqui a continuidade aqui como sendo nossa aula 1. Eu já adianto que vai ter uma aula 2. Provavelmente daqui a 7 dias, tá bom? Quando essa aula 2 sair, essa aula 1 vai sair do ar, tá certo? Então, não ache que você tem a vida toda, porque quando as pessoas acham que tem a vida toda, elas acabam... como é que eu posso dizer? Vou esticar aqui um pouquinho. Acabam não dando tanta importância, tá bom? Então, assim, eu queria dizer para vocês que eu vou finalizar essa aula aqui mostrando um quinis, então eu vou dar
resumo geral, vocês vão ver um resumo de tudo que eu falei para vocês lá no CNIS, tá bom? No CNIS mesmo, mostrando o próprio CNIS, o CNIS de verdade, tá bom? Vocês vão ver que existem mais de um tipo de CNIS, tá certo? E vocês vão ver que analisar CNIS e fazer planejamento previdenciário é top, 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 top. Por que eu falo que é top, 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 top? Gente, a minha experiência me mostra que tem muitas pessoas, muito advogado, muito contador ganhando muito dinheiro fazendo planejamento previdenciário. Tá bom? Eu conheço muito advogado que as despesas fixas do escritório, as despesas fixas de casa, todas são pagas com planejamento previdenciário. A movimentação de caixa toda é paga com com planejamento previdenciário. E o judicial acaba vindo só para dar um upgrade, só para dar aquele lazer, aquela qualidade de vida. Mas tudo se paga com planejamento previdenciário. E até isso é uma questão de lógica, né, gente? Fazer planejamento previdenciário independente. Te deixa independente, certo? Por que te deixa independente? Porque você não vai precisar nem do judiciário e muitas vezes você não vai precisar da INSS, né? Por quê? Porque a pessoa quer que você responda essa pergunta para ela aqui. A pessoa quer que você responda essa pergunta para ela. Então, como a pessoa quer que você responda essa pergunta para ela, você não precisa do INSS e você não precisa do judiciário, né? E muitas vezes um cliente que quer somente saber isso daqui, ele pode ser um cliente seu do INSS, né? Um requerimento administrativo ou porventura um requerimento judiciário, daqui a 6 meses, 12 meses, 18 meses, certo? Então, isso daí pode ser a porta de entrada para o seu escritório e pode ser a porta de entrada, né, da sua liberdade financeira. Pode ser o primeiro passo para a sua liberdade financeira, porque planejamento previdenciário é responder a simples pergunta embasadamente: quando eu vou me aposentar, né? Qual o valor do meu auxílio-doença, qual o valor da minha aposentadoria. Então, esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta que, para você responder embasadamente, se cobra aí entre 1 e 2 salários, né? Então, é uma coisa legal. Se você tiver um atendimento desse por dia, você termina no final do mês aí, né, 20, 22 dias úteis, 20 dias úteis, você termina aí com 20 salários mínimos. Dá até para você diminuir um pouquinho o honorário para atrair mais cliente. Então, gente, fica a dica aí, né, de por que é importante você aprender a análise de CNIS para você poder chegar lá. Lembra que eu falei, né, a cadeira introdutória do planejamento previdenciário é a análise de CNIS, né? Sem falar que quem vê lá na Coneprev viu, né, que hoje em dia o sistema CNIS, que é o sistema que o INSS usa para tirar, né, para ter os extratos do CNIS, ele é um sistema um pouco mais completo. Até nomeei lá na palestra como dicas secretas, né, que são coisas que você pode descobrir dentro do sistema CNIS, e basta você ir até o INSS e pedir, né, para o servidor que está no atendimento. Então vamos cá. Vamos continuando. Gente, não sei se eu falei, mas se eu falei eu vou repetir. A aula de hoje está sendo gravada, né? Como eu marquei um horário, pode acabar acontecendo de outras pessoas entrarem aqui no YouTube e pensar que a aula está ao vivo. Então, se alguém vir alguém falando aí que está ao vivo, não sei o que, não me responde, avisa lá que a aula está gravada, tá bom? E assim, para melhorar a interação, eu vou postar essa aula e eu vou dar mais ou menos o prazo de 60 minutos a 90 minutos. Eu vou estar ali acompanhando o chat. Qualquer dúvida eu vou estar lá, tá bom? Vou poder ajudar vocês aí durante esse período de tempo. Não que eu não vá responder depois, mas que talvez durante esses 60, 90 minutos seja uma coisa mais rápida, né? Mais rápida. Gente,
Para você analisar o CNIS, você vai ter que começar a ter uma cultura, que é a cultura de perguntar o CNIS. Tá certo? É uma cultura de perguntar o CNIS. Então, quando você quer saber se o requerente, se o segurado se a pessoa, né, se o seu cliente está na qualidade ou não de segurado do INSS, você primeiro vai perguntar o CNIS. Né? Quando você quer saber qual é a carência contributiva ao longo da vida dessa pessoa, quanto tempo de contribuição essa pessoa tem, né? Lembrando que carência e tempo de contribuição são dois conceitos diferentes. Né? Eu aproveitei e te pergunto, você sabe qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença de carência e tempo de contribuição? Bota aí nos comentários para mim, tá certo? Então, você, para saber várias informações, você deve primeiramente perguntar o CNIS, porque é o CNIS que vai te mostrar o que o servidor do INSS está enxergando, o que o INSS está enxergando. Então você precisa enxergar através da lente do INSS para você saber qual o encaminhamento que o INSS vai dar para o teu requerimento administrativo. Então, assim, quando você perguntar o CNIS, você evita, né, que tem indeferimentos bobos, porque você já vai se preparar para o que o INSS pode entender. Né? Você já pode fazer lá uma mini petiçãozinha, colocando, INSS, isso daqui está errado, mas está aqui o documento que comprova que o certo é isso daqui, e não o que está lá. E isso que vai garantir o direito do teu cliente. Tá bom? Pode ser muita informação agora, mas vocês vão entender direitinho ao longo da minha explanação aqui. Né? Então, assim, eu gosto sempre de perguntar tudo ao CNIS. E aí a gente acabou criando um movimento, lá na Coneprev, que foi um movimento de pergunte ao CNIS. Né? Movimento de pergunte ao CNIS. Eu queria que você também participasse desse movimento de pergunte ao CNIS. Então, basta você ir lá no meu Instagram, né? @Previdência com Mauro, vai lá no meu Instagram, procura a publicação, deve ser a última publicação que tem lá, falando sobre a aula de hoje, e deixa lá nos comentários um Previdência com Mauro, beleza? E deixa também aqui um comentário, manda para mim lá por direct sobre o que você achou da aula, tá certo? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha colinha, onde que eu tô? Pronto, me achei, me localizei na minha colinha. Gente, CNIS, né? Para quem não sabe, CNIS significa Cadastro Nacional de Informações Sociais, tá certo? Ele é nada mais, nada menos do que um banco de dados, né? Então ele junta informações, né? E junta informações das pessoas que contribuem para o Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Porventura, pode ter algumas informações lá referentes ao RPPS, né, que é o Regime de Previdência, Regime Próprio de Previdência Social, tá bom? E o RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Isso daqui são para servidores. Aqui, isso daqui, né, para a grande maioria da população e alguns tipos de servidores. Beleza? Então você pode perguntar assim, Mauro, beleza, eu entendi. Ele é um banco de dados, ele guarda informações das pessoas, né? O RPPS não está totalmente integrado, mas tem informações lá, né? E o RGPS é para estar todas as informações lá, mas assim, qual as informações? Né? Então eu te digo, querido aluno, as informações são as informações relacionadas à vida trabalhista, então são informações trabalhistas e informações previdenciárias. São informações trabalhistas e informações previdenciárias, certo? Informações trabalhistas e informações previdenciárias. Mas o que acontece? O que acontece é que muitas das informações podem acabar não estando lá. Muitas das informações que deveriam estar vai acabar não estando lá.
E aí eu te digo, o que acontece quando as informações não estão lá? Porque assim, o INSS entende, né, por meio da sua IN, a Instituição Normativa que atualmente está em vigor, a 77 de 2015, ele entende que o CNIS é um documento considerado, como é que eu posso dizer, válido para vários fins. Né? Ele é válido para comprovar um tempo de contribuição, ele é válido para comprovar a atividade, ele é válido para comprovar a filiação, ele é válido para comprovar um vínculo. Então, ele é válido para os principais, né? Para todas as coisas relacionadas à vida trabalhista, né? E à vida previdenciária. Mas o INSS, né, sabe que nem todas as informações vão estar lá. Então, assim, quando a gente diz que o CNIS ele é válido para tudo, certo? Para tudo entre aspas, a gente está dizendo também, tem que entender, né? Quem fala que o CNIS vale para tudo desde 2008, a gente tem que entender que o CNIS é um documento que ele tem uma, como é que eu posso dizer, o termo no direito que se usa é que ele tem uma presunção relativa de validade, né? Ou seja, entende-se como certo tudo que está lá, mas ele tem a gente tem a prerrogativa de apresentar documentos que comprovem que aquilo dali está errado. E aí, comprovando que aquilo dali está errado, a gente vai lá, né, apresenta para o INSS os documentos, apresenta para o INSS um requerimento de um acerto, né, e aí é corrigido a informação que se encontra lá. Então, sempre lembrando, todas as informações que estão lá no CNIS são consideradas válidas até que se prove o contrário, porque o CNIS é um documento que tem uma presunção relativa de validade, tá bom? Então, assim, no fim, o que importa são as informações livres de erro, né, que a gente, a grosso modo, chama de informações contemporâneas. Então, isso daí é que vai valer para todos os fins, né, aqueles fins que eu te falei, que é tempo de contribuição, carência, atividade, filiação, tá certo? Somente as informações contemporâneas, né, que estão livres de erros, é que vão valer para comprovar todos aqueles fins. Tá bom? Então, quando você via alguém falando de vínculo contemporâneo, período contemporâneo, é só um jeito simples, um jeito complicado de se dizer que está tudo ok, que está tudo sem pendências. Tá bom? Então, assim, daí a gente já consegue tirar duas coisas. Não é duas, não. Uma, que como nem sempre vai estar certo o que tem lá no CNIS, como nem sempre vai estar certo o que tem lá no CNIS, pode ser que precise se consertar, né? Precise se fazer um acerto. E por conta dessa necessidade de fazer um acerto, existem os serviços acerto de dados cadastrais e acerto de vínculos, porque justamente existe um CNIS de dados cadastrais e existe um CNIS de vínculo. E aí, o CNIS de dados cadastrais, você pode fazer acerto de dados cadastrais, o CNIS de vínculos, vocês podem solicitar acerto de vínculos, né? Esse CNIS de vínculos, por sua vez, ele pode ser simples ou completo. A diferença do simples para o completo é a questão do detalhamento de remuneração. O CNIS completo, ele vai trazer um detalhamento de remuneração. E o que é isso? Isso nada mais, nada menos do que... Só mexer aqui um pouquinho para ficar melhor. Isso é nada mais, nada menos do que aparecer a remuneração mês a mês do trabalho da pessoa, ou, como eu disse, né, são informações também previdenciárias, aparecer a contribuição do benefício da pessoa. Tá certo? Então, assim, eu quero que a partir de agora você junte essas coisas que eu te falei e acenda, né,
aquele sinal amarelo de atenção, e lembre-se que o CNIS nem sempre está correto, né? Essa inexatidão, ela faz com que as simulações do INSS, por exemplo, possam vir erradas, certo? E pode acontecer também de uma simulação que você fez com base num documento acabe sendo diferente da que o INSS encontrou, né? E aí que começa, por conta desse tipo de coisa, que ocorre muitos indeferimentos indevidos, né? Então, assim, se você não tomar cuidado com o que tem no CNIS, se você não passar a analisar o CNIS, você pode acabar contribuindo para o indeferimento do benefício do teu próprio cliente, né? Basta que você não se atente ao que está lá. E o pior, o INSS nem vai saber, né? O INSS vai achar que o CNIS é válido e vai analisar com base no CNIS, né? Por isso que muitos benefícios desses automáticos acabam sendo indeferidos, porque o CNIS está tão direitinho, tão bonitinho, que aí você olha o sistema, a máquina olha e diz assim, não, ele tem só 33 anos, e indefere, né? Pode acontecer esse tipo de coisa, tá bom? Então tem que ficar alerta com isso. A outra coisa que tem que ficar alerta é que, às vezes, esses acertos, né, esses acertos aqui, principalmente esses acertos de vínculos, ele vai te custar tempo, né? Às vezes você vai acabar tendo que diligenciar, sair do seu escritório, né, e até empresas para resolver pendências do CNIS, né, para poder contabilizar aquele tempo de contribuição, contabilizar aquela carência. E é aí que entra a questão que eu te falei. Por que muitos advogados estão faturando com a análise previdenciária? Porque muitos deles viram essa brecha, né? Às vezes, o teu cliente não vai poder se aposentar agora, mas ele quer deixar a vida dele toda direitinha, para quando ele for lá pedir aposentadoria, simplesmente chegar lá e se aposentar e ficar tudo de boa, sair tudo rápido, ser tudo tranquilo, né? Ele tem uma certa segurança jurídica, que a gente sabe que a população em si não tem tanta segurança jurídica assim quando se trata do INSS, né? Até por conta da demora, né? Então esse tipo de cliente, né, ele pode te render um valor de faturamento com base nisso daí. E ele pode ser também uma porta de entrada, porque como eu não sei se eu falei nessa aula aqui, mas a pergunta-chave de todo mundo é quando eu vou me aposentar. Então ele pode entrar bem aqui na tua empresa, vou botar aqui de outra cor, ele pode entrar bem aqui na tua empresa com essa pergunta de quando eu vou me aposentar, e aí tu observar que antes disso ele vai ter que passar por uma série de vínculos, ou ele vai ter que passar por pagamentos, né, de competências, na situação aqui dele ser contribuinte individual, né, ou então até facultativo, né? Só lembrando que o facultativo tem algumas restrições em relação a pagar retroativamente, né? O CI também tem algumas restrições, mas a maioria das restrições tem a ver com a carência e não com o tempo de contribuição. Mas isso daí é para outro momento, tá certo? Então, assim, isso daí pode ser a porta de entrada do teu escritório e pode ser o passo que você precisa dar para ter uma maior independência, para não ficar tão preso ao INSS, para não ficar tão preso à justiça, porque às vezes demora 3, 4, 5 meses para o INSS dar uma resposta por conta do volume, né, de pedidos. Tem a fila que hoje em dia é uma fila nacional, então demora às vezes um pouco para ter uma resposta e às vezes vem deferido e você tem que ir na justiça ou ir no recurso que às vezes demora o mesmo uns 3, 4, 5, 6 meses e com isso você não faturou nada, né? Vai faturar só quando sair, né? Mas quando você tem a porta de entrada como análise previdenciária, né? E aí, como eu falei, tem que entender um pouco de CNIS, né? Então isso daí pode ser, ó, beleza? Então vamos se ligar em relação a isso. Então vamos lá, pegar aqui minha cola. Então assim,
Deixa eu só recapitular, porque eu acho que a gente saiu aqui, eu saí um pouquinho do foco. Mas vamos lá. Primeiro, gente, existe esse CNIS de dados, né, de dados cadastrais, e existe um CNIS de vínculo, né? O CNIS de vínculo ele pode ser simplificado, né, e pode ser completo. Esse completo vem o detalhamento de remunerações, coisas que não vem no simplificado. Outra coisa que você também não pode esquecer, que eu já falei, vai lá no meu Instagram, né, e coloca lá o hashtag Pergunte ao CNIS. E aproveita que a gente está aqui no YouTube e bota aí o curtir, tá bom? Ajuda nós, né? O lema de quem está no YouTube. Então vamos lá. Vamos lá. Aí, gente, o sistema que traz o extrato do CNIS, né, é justamente o sistema chamado também de CNIS, né? E aí esse sistema é acessado lá na agência da Previdência, né, acessado na agência da Previdência, e você pode solicitar tanto esse CNIS simplificado quanto o CNIS mais completo, tá bom? E assim, como eu disse, os dois possuem a mesma informação, né? A diferença desse CNIS mais completo é justamente a questão do detalhamento de remunerações. Quando você tira o extrato do CNIS pelo Meu INSS, você acaba tendo acesso ao extrato do CNIS completo com as remunerações, tá bom? Eu gosto do CNIS simplificado para visualizar, porque ele é menorzinho, ele vem só as informações da empresa, vocês vão ver, vou mostrar daqui a pouquinho. Então, como ele é mais pequenininho, eu acabo visualizando aqui direitinho, para fazer aquele checklist com a carteira de trabalho e tal. Mas o CNIS completo, que o meu INSS disponibiliza, esse é mais adequado para analisar. Por quê? Porque existem os famosos indicadores do CNIS. Existem muitos indicadores que eles trazem, apontam que tem alguma coisa de diferente lá nas remunerações, por exemplo. E aí somente o CNIS completo, o CNIS detalhado, é que vai te mostrar as remunerações. Então somente lá que você vai poder olhar se aquele indicador está indicando, mostrando uma possível pendência que seja necessária resolver, né? Quando a gente tem pendências e a gente não resolve essas remunerações, nesse exemplo que eu dei, né, acabam sendo desconsideradas no cálculo da carência do tempo de contribuição, né? E existem também indicadores que apontam pendências no vínculo trabalhista como um todo. E aí esses vínculos acabam também não entrando. Então, quando a gente pega o completo, é melhor para a gente ter uma ideia de como que funciona e de que tem dependência ou não. Tá certo? Então, assim, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje, tá certo? E, como eu prometi, eu vou pegar aqui o CNIS e mostrar para vocês. Eu estou com duas amostras de CNIS, que é um simples e um completo, tá bom? Peço só um minutinho aqui da atenção de vocês para eu entrar aqui no outro programa, no Paint, que eu deixei aqui já separado. Pronto, trazer para cá. Pronto. Assim fica melhor para todo mundo ver. Gente, vamos lá. Aqui vai ser um resumão do que eu falei para vocês, mas vai ser aquele resumão já metendo a mão na massa, tá certo? Esse é uma página do CNIS, detalhada, do CNIS completo, tá bom? Você vê aqui, ó, que ele está me trazendo informações de remuneração, né? Ó.
Está me trazendo informações aqui de remuneração. Tá certo? Então, quando você vir essas informações aqui de remuneração, então você já sabe que se trata de um CNIS completo, né? Um CNIS que foi extraído do meu INSS, tá bom? E aqui a gente percebe algumas informações. Por exemplo, a gente percebe que essa daqui é a página 12 de 13. Lembra que eu falei para vocês a questão de que o CNIS completo, ele, né, o detalhado, ele tinha mais páginas, né? Então aqui, ó, vocês daqui a pouco eu vou mostrar aqui o simplificado do seu Raimundo e vocês vão ver, né, como tem bem menos páginas, tá certo? Então vamos cá. O CNIS de dados cadastrais, ele fica aparecendo no CNIS de vínculos, ele fica aparecendo um pequeno resumo, tá bom? Que é esse cabeçalhozinho aqui, ó, que é de identificação do filiado. Ele tem um NIT, né? Ele vai trazer a data de nascimento, ele vai trazer o CPF, ele vai trazer o nome da pessoa e ele vai trazer o nome da mãe da pessoa. Essas são informações mínimas que identifiquem o filiado, né? As informações mais completas vai estar no CNIS de dados cadastrais. Ele vai ter nome do pai, endereço, número da carteira de identidade, enfim, né? N informações lá. Nessa página que eu trouxe aqui para vocês, ele está me apontando a sequência 23 do seu Raimundo. A sequência 23, tá bom? Na sequência 23, ele vai aqui trazer informações, ó, do NIT, que foi contribuído. Pode acontecer de uma pessoa ter mais de um número de identificação, tá bom? Então pode acontecer, esse NIT aqui da identificação do filiado é o NIT principal, tá bom? Nem sempre esse NIT aqui vai ser o NIT principal, tá bom? A pessoa pode ter mais de um número e aí, se esses números estiverem, como a gente fala, elados, né, ligados, linkados um no outro, pode acontecer essa situação. Se o NIT não tiver ligado, né, não tiver linkado, vinculado, não tiver tido um elo entre esses dois números, aí a gente vai ter uma situação em que vai ter vínculos da pessoa num canto e outros vínculos no outro canto. E aí você vai ter que solicitar, né, ao INSS que faça o link, né, que faça o elo, para que você visualize tudo num canto só. Né? Ou então, ter um pouquinho de trabalho de pegar duas coisas, né, dois extratos, e aí geralmente quando acontece esse tipo de coisa, é um dos momentos em que você não consegue acessar o meu INSS. Tá bom? Às vezes dá esse probleminha de você não conseguir criar uma senha de meu INSS para a pessoa, justamente porque ela tem dois números de inscrição e o sistema meio que dá tilt. Então, continuando aqui em relação à sequência 23, vocês vão ver aqui o NIT. Aqui vai aparecer o código da empresa. Esse código da empresa nada mais é do que o número de CNPJ, tá bom? Lembra que eu disse que trazia as informações trabalhistas? Então, quando eu estava falando de informações trabalhistas, você vê que o nível de detalhamento das informações trabalhistas. Eu acabei apagando aqui sem querer, mas bem aqui tem barra, aí tem NB, que é número de benefício. Lembra? Eu também falei que o CNIS também trazia informações previdenciárias, né? Não só trabalhistas. Aqui ele vai te falar a origem do vínculo, né? Aqui o nome da empresa, tá certo? Ele vai te falar também o tipo de filiado que a pessoa era para aquela empresa, né? No caso aqui do seu Raimundo, a gente vai ver que ele era empregado, né? E aí entra aquela teoriazinha que muitos já devem ter estudado. Se não estudou ainda, beleza, né? Vai ter uma oportunidade, inclusive, de estudar comigo. Vou trazer aí algumas coisas sobre isso, mas, né, no caso aí do seu Raimundo, ele é empregado, mas ele poderia ser empregado, né? Empregado doméstico, ele poderia ser contribuinte individual, né? Antigamente, né, as pessoas mais antigas, pode acontecer de, em vez de ter contribuinte individual, ter autônomo, né? Pode ser segurado especial e por aí vai, que são os tipos de segurados do INSS, né? Os tipos de segurados do INSS, né? Você vê aqui que o CNIS foi bem sugestivo, né? Quando ele botou aqui, ó, tipo de filiado,
tipo de segurado, enfim, dá no mesmo. Beleza? Então você vê aqui, ó, que é uma simples página que tem uma quantidade razoável de informação. Aqui mostra a data de início e aqui não mostra a data fim. Tá certo? Isso daqui poderia ser um motivo de pendência, mas tendo em vista que bem aqui está aparecendo a remuneração, a última remuneração, que foi março de 2020, né? Então pressuponho que ele está ainda trabalhando nessa empresa, por isso que não tem data fim, tá bom? Mas se poderia, né, isso ser uma das pendências que o INSS, que o CNIS poderia trazer, o CNIS dessa pessoa, tá bom? Prosseguindo aqui, você vai ver que no CNIS também tem essas informações aqui de indicadores, né? Quem já é mais vivido no direito previdenciário, né? Esses daqui são os famosos indicadores. Alguns trazem pendências que precisam ser resolvidas, outros a gente pode ignorar, tá certo? Tá vendo esse IREM? Esse IREM aqui é de remuneração, tá bom? Ele é um indicador, né? Esse indicador vai estar na remuneração. Então, por coincidência, né? Esse senhor aqui, ele tem pendências que só iam dar para ver aqui nesse CNIS mais completo, né? Porque ele está trazendo indicadores, né? Aqui, ó, na REM de remuneração, ou então podia ser REC de recolhimento, tá bom? E você só ia poder acessar esse indicador se você tivesse acesso à remuneração deles, né? E você pode ver aqui, ó, nessa coluna que eles estão bem aqui, ó. Que eles estão bem aqui, tá certo? Eu vou entrar em outro momento em detalhamento e explicar o que é esses indicadores, o que dá problema, o que não dá, como é que resolve, como é que não resolve. Mas agora eu só queria que você visse aqui esses indicadores, tá bom? Às vezes vai aparecer que tem um indicador de REM ou de REC, de recolhimento ou de remuneração, e vocês vão analisar o CNIS completo da pessoa e vai ver que não está trazendo a informação nenhuma de indicador. Isso quer dizer que é errado, que o indicador não existe, não deveria estar lá? Aí eu te respondo, não. O CNIS não erra, tá bom? O CNIS não erra. Ele pode, porventura, estar errado, mas ele não erra, tá bom? O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você pegar um CNIS que aponte aqui o indicador e você não encontra o indicador nem ao longo da remuneração, nem ao longo do vínculo em si, muito provavelmente você precisa de um detalhamento maior, né? E para obter esse detalhamento maior, você vai ter que ir ao INSS. No sistema CNIS, existe uma bolsinha de dinheiro que ele detalha todas as remunerações ou recolhimentos, tá bom? E existe também uma canetinha que ele detalha... Isso aqui é uma caneta, viu, gente? Finge com a caneta. Tem uma canetinha que ele detalha também todos os vínculos. Então pode ser que você encontre pendências em remuneração ou pendências nos vínculos que você não visualize no extrato completo. E aí você vai ter que se deslocar até o INSS, pedir para o servidor entregar o detalhado do detalhado, né, um detalhamento de remuneração ou um detalhamento de vínculo, para você poder ter acesso e ver qual é o indicador, qual é o mês, qual é o vínculo e saber se precisa ou não diligenciar para resolver alguma coisa. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês o CNIS simplificado, para vocês verem aqui. Como ele é mais fácil, mais bonitinho, ó. Tá vendo como o layout dele é um layoutzinho mais clean? Ele traz as mesmas informações, ó. Identificação, né, ó. Diz quantas páginas tem. Aqui eu estou mostrando para vocês a página 1 de 2. Ó. Ele traz os indicadores, né? Mas ele traz aqui, ó, do ladinho, só para te dizer que tem um indicador aqui, ó. Aí depois você vai ter que ir lá no completo para poder ver o que é. Certo? Lembrando que sempre que tiver esse IREM aqui, ó, é justamente na remuneração o problema. Tá bom? Ó.
Aqui não tem remuneração. Se você quisesse fazer uma revisão da vida toda, por exemplo, provavelmente você teria documentos que comprovassem essas remunerações aqui, né? Para dar entrada, aqui também tem um buraco de remuneração. Aqui. Tudo isso tem indicadores de pendência. Tudo isso daqui são coisas que você vai ter que levar em consideração, né? Para precificar o seu serviço. Aqui, não tem data de saída. Quando não tem data de saída e o vínculo não tem nenhum indicador que seja realmente uma pendência, o INSS considera como data de saída o último dia do mês da última remuneração. Então, no caso aqui, o INSS poderia considerar 31 de julho de 95. Não tem nenhuma pendência aqui, Então, o INSS poderia considerar 31 de julho de 95. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhe nesse CNIS que eu possa mostrar para vocês. Não estou vendo nada nesse momento. Isso aqui está em aberto, mas não deixa de ser igual aos outros. Tá bom? Gente, isso daqui é o que a gente tinha por hoje, né? Deixa eu ver aqui. A gente acabou quase 40 minutos aqui, mas eu acredito que deu para dar uma entendida no que eu queria dizer para vocês em relação a vocês saberem a importância de analisar um CNIS, tanto para se prevenir, quanto para melhorar o atendimento previdenciário de vocês e também para melhorar, quiçá, né, o faturamento, que eu acho que isso que talvez seja tempo e dinheiro, né, as coisas mais importantes que tirando o amor, né, sendo um pouquinho romântico aqui agora, mas são coisas muito importantes, né? Quando a gente está falando de trabalho, obviamente a gente tem que ter paixão, mas tempo e dinheiro, né? Economizar tempo, né, vai te fazer buscar outras coisas, ter um melhor lazer, disponibilizar, enfim, né? Você acaba, tudo fica melhor quando você consegue ser mais objetivo e, obviamente, quando você consegue precificar melhor o seu serviço. Vai ter outra aula, como eu já tinha adiantado. Nessa outra aula eu vou tentar trazer mais detalhamento sobre o CNIS, né, como fazer uma análise propriamente dita do CNIS, que aqui já dei um resuminho do que a gente vai fazer, né, em relação a analisar o CNIS, e vou trazer um pouquinho mais sobre esses indicadores que eu acredito que seja, como é que eu posso dizer, o calo de muitas pessoas, né? Deixa eu só... Ficou aqui, vocês não viram, né? Deixa eu só direcionar aqui para vocês verem, né? Como eu estava falando, vínculos em branco, vínculos com indicadores, enfim, tá bom? Gente, de novo, vai lá no meu Instagram, tá bom? Bota lá a hashtag para mim e deixa aqui o curtir, tá bom? Para que essa informação e essa aula ganhe mais ouvintes, né? Mais alunos, tá bom? Então, gente, até mais, né? Até a próxima. Tchau, tchau.